Fala pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos à nossa última aula, tá? Do nosso curso de revisão sistemática e meta-análise e medicina baseada em evidências. O que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai aprender a fazer busca na base de dados. Então a gente vai conversar tanto de PubMed, tanto de Embase quanto de Cochrane. A gente vai ver como que usa o Ryan, que é uma plataforma de fazer triagem de estudos. A gente vai ver como fazer uma busca estruturada e sistematizada nessas plataformas. E o mais importante, a gente vai ver como ter a nossa própria ideia de revisão sistemática e meta-análise. Beleza? Então vamos começar? Então a gente está aqui agora nesse ambiente que é o PubMed. O PubMed é um site que nada mais é do que uma base de dados. Ele funciona como se fosse uma livraria médica. O que acontece? Quando você e eu publicamos um artigo numa revista científica, se ela for boa o suficiente, ela vai ser indexada. E o que significa ser indexado? Significa pegar o seu artigo que foi publicado nessa revista específica e mandar para essa base de dados para ele poder ser achado. Basicamente é um Google versão mais acadêmica, tá? Então, esse é o principal, a principal database que a gente chama, né? A principal base de dados que a gente usa em pesquisa. Só que tem uma peculiaridade, não só do PubMed, mas de todas as bases de pesquisa, que é a forma com a qual a gente faz a pesquisa. Então, para isso, eu inventei um casinho hipotético aqui e eu gostaria que você usasse sua imaginação, tá? Vamos supor que você está lá no rodízio de otorrino da Universidade Federal de Juiz de Fora, no seu internato. E chegou para você um paciente, que é o Joãozinho. O Joãozinho tem 6 anos de idade e ele foi submetido a uma adenotonsilectomia. Então, basicamente, retirada das amígdalas. E ele foi fazer essa cirurgia sob anestesia geral. Quando você acompanhou a cirurgia, longos 30 minutos aí, né, que você ficou em pé, mas no final da cirurgia, na sala de RPA, da recuperação pós-anestésica, o que aconteceu foi que o Joãozinho acordou, mas acordou desesperado, acordou arrancando os acessos todos, tirou tudo. Tirou todas as vias de acesso que ele tinha, ficou bravo lá, gritando e tudo mais. E aí você foi embora para casa. No outro dia você voltou lá e calhou do residente de anestésio e tal. Você perguntou, nossa, achei estranho aquele pacientinho lá, ficou super nervoso depois da cirurgia, o que será que aconteceu? E o residente falou com você que isso aconteceu porque esqueceram de fazer o sulfato de magnésio nesse paciente. E aí você volta para casa, fica pensando, aí qual que é a pergunta mais óbvia que você poderia fazer? Será que sulfato de magnésio reduz a agitação pós-anestesia geral em crianças? Essa é uma pergunta que, se você lembra bem da nossa primeira aula, ela remete àqueles critérios Picot que a gente tanto conversou. Então, P seria de população, o I de intervenção, o C de controle, o O de outcome, e o T seria de tempo de follow-up ou tipo de estudo, né? Então você já formulou essa pergunta. Só que se eu digitar essa pergunta no PubMed, o algoritmo dele não é igual ao Google. O Google te daria uma resposta, o PubMed não vai dar. E aí existe a forma com a qual a gente faz a pergunta para o PubMed. E como que é isso? É através do que a gente chama de operadores booleanos, tá? Então eu vou fazer exatamente essa pergunta aqui para o PubMed da versão mais correta. E a gente vai refinando essa estratégia de busca daqui para frente. Então vamos lá. Quem que é o P, a nossa população? Pediátrica, né? Depois, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar o uso de uma substância. Qual que é a nossa intervenção? Magnesium sulfate. Lembrando que tudo deve ser em inglês, porque a base de dados é internacional, né? Então a língua mais frequente aqui é o inglês. And. Esse and, lembrando que o operador booleano a gente sempre usa com todas as letras maiúsculas, tá? Os dois principais operadores que a gente usa é o and e o or, mas já eu vou falar um pouquinho mais do or. Então aqui a gente falou pediátrico e a intervenção, magnesium sulfate. O controle aqui a gente não precisa necessariamente colocar. E depois eu vou explicar também o porquê, vocês vão entendendo. Mas uma outra característica que os estudos precisam ter para a gente é o desfecho principal. E qual que é o desfecho principal que nos interessou? O desfecho de agitação pós-anestesia, né? Então, no caso, esse termo é chamado de emergency agitation. Beleza, vamos fazer essa pesquisa aqui.
Essa busca me deu 11 resultados. E aí eu quero que vocês reparem o seguinte. Tudo que eu contei para o PubMed de end é obrigatório ter ou no título ou no abstract, tá bom? Então assim, ó, você vai reparar que fica até em negrito as palavras que eu quero, ó, magnesium sulfate, que ele já fez até uma variante daquela, porque eu escrevi com PH, mas ele colocou os com F também. Emergency agitation, que ele também colocou como sinônimo delirium. E pediatric, olha aqui, tem basicamente todas as palavras que a gente pediu nesse primeiro estudo. No segundo estudo, magnesium sulfate, emergency agitation. Magnesium sulfate, emergency agitation. Olha só para vocês verem que curioso. Essa meta-análise aqui, ela é nossa, a gente que escreveu. E a gente estudou o sulfato de magnésio na emergency agitation, ou seja, na agitação dos pacientes adultos. Mas mesmo assim apareceu aqui. Aí você pode se perguntar, pô, o algoritmo falhou. Aí a gente vai clicar aqui para abrir o estudo. Vocês vão ver que aqui, ó, bem no inicinho do estudo, eu usei a palavra pediatric para escrever. Tá? Então, assim, eu falei que enquanto muitas pesquisas exploram a eficácia do sulfato de magnésio no tratamento de agitação pediátrica, essa eficácia em adultos ainda é incerta. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês com isso é que o algoritmo não é perfeito. Ele vai englobar coisas aqui que não respondem necessariamente a sua pergunta. Por exemplo, esse artigo nosso. Esse artigo é para adulto, não serve para responder o efeito no Joãozinho, tá? Mas para além disso, eu quero que vocês percebam o seguinte. Deixa eu ver se eu vou achar algum exemplo. Tá, esse daqui pode ser um exemplo. Um exemplo aqui já fala de cálcio e provavelmente ele só falou magnésio durante o estudo. Não necessariamente tratou do sulfato de magnésio. E para a nossa estratégia de busca, isso está ok. Por quê? Olha só. Quando a gente tem duas palavras que representam um termo só, então assim, ó, magnesium sulfate representa um termo só, é uma substância, aquela MgSO4. Só que o algoritmo ele entende assim, eu posso achar artigos que tenham pediatric obrigatório, pode ter magnesium ou pode ter sulfate. Ou seja, não necessariamente magnesium sulfate. E aí qual que é a maneira que eu tenho para poder evitar com que isso aconteça? É a aspas, tá? Então eu vou colocar aspas em magnesium sulfate, isso significa que os estudos necessariamente têm que trazer o termo magnesium sulfate, tá? E a mesma coisa acontece com emergency agitation. Pode ter um estudo aqui nesse meio que me trouxe só emergency ou só agitation. Então eu também vou colocar assim, ó, entre aspas. Repare bem aqui, ó, no número de estudos. De 11 foi para 5. Então aqui eu fiz o que a gente chama de restringir a busca, entendeu? Eu coloquei um funilzinho na busca. Mas ainda assim, eu achei poucos resultados, eu quero explorar isso aqui um pouco melhor. Então eu posso colocar outros sinônimos de magnesium sulfate. Para fazer isso, eu vou abrir um parêntese aqui, ó. Então, ou seja, para falar do mesmo termo. Então, eu posso ter magnesium sulfate or. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, a fórmula MgSO4. Or, vamos colocar ainda magnesium. E fechar. Vamos ver para quanto que vai agora? Eu quero que vocês entendam o seguinte. O que eu falei para o algoritmo do PubMed? Eu estou sendo repetitivo aqui para vocês guardarem, tá? O que eu falei com o algoritmo do PubMed? Falei, pode, obrigatoriamente, vai ter que ter pediátrico, escrito ou no título ou no resumo. Vai ter que ter ou sulfato de magnésio junto, a mesma coisa, ou MgSO4 ou magnésio. Nesse caso, ele não vai pesquisar só sulfato, igual estava antes das aspas, tá? And, obrigatoriamente, emergency agitation. Eu ainda vou fazer Não, vou rodar essa busca primeiro aqui, só para vocês verem a diferença. Ó, de 5 resultados que estavam na busca anterior, vai para 9 resultados. Quase dobrei a quantidade de resultados, né? Vamos tentar mais um pouco, para tentar abranger um pouquinho mais. Ó, emergency agitation, ou, posso colocar aqui, or delirium. Vamos ver. 13 resultados. Então, assim, é brincando com isso mesmo, é tentar achar uma estratégia de busca boa o suficiente. Então, a gente já fez aqui agora, ensinando para vocês como que usa a base de dados do PubMed.
Combinado? Agora a outra base de dados. Opa. Agora falando um pouquinho mais da Embase, tá? E eu vou falar especialmente para pessoas que são de universidade federal, em especial a UFJF. Como que a gente faz esse acesso à Embase? A gente faz esse acesso através dessa plataforma aqui, ó, chama CAPS, tá? Então é Portal Periódicos CAPS. A gente vai clicar para acessar. Clicamos aqui, ó, acessamos. Tá? Então a gente vai clicar aqui, ó, insira a sigla da instituição, o FJF. A maioria das universidades públicas tem esse acesso, tá? Aí, eu acho que não vai dar para vocês verem. Vai abrir o meu Siga. Ah, deu sim. Beleza. Vai abrir o meu Siga. Aí eu coloco os dados do meu Siga e ele vai liberar um acesso para mim. Eu venho aqui, lista de base e coleções. Eu venho até aqui, digito Embase, dou um Enter, abriu o Embase, ver no editor. Olha só, vai abrir a plataforma da Embase. Enquanto abre a plataforma, vou deixar aberto aqui também o PubMed, aqui, que a gente fez a busca, né? Que foi a nossa última busca com 13 resultados. Olha só, agora a gente vai fazer a mesma busca no Embase. Ó, eu só simplesmente copiei e colei. Reparem para você ver que no Embase a busca geralmente retorna mais resultados, isso é comum, porque o Embase tem uma base de dados maior, principalmente em em resumos de artigo, tá? Então olha só, chegou no final das contas a 53 artigos. E a última base de dados que a gente vai conversar hoje sobre é a Cochrane. Lucas, por que você está falando tanto de base de dados? O que isso me interessa? Quando a gente faz uma revisão sistemática e meta-análise, o nome já diz, é uma revisão sistemática. Eu preciso ver todos os artigos de várias fontes diferentes, né? Então, assim, se eu vou ver vários artigos de várias fontes diferentes, eu preciso estar em bases diferentes, tá? Então vamos lá. Essa aqui é a Cochrane, Advanced Search, aqui em cima. E a gente vai clicar e colar a nossa estratégia de busca. Beleza, Run Search. Olha só, me deu 20 trials, 0 protocolos e 0 Cochrane Reviews, tá? Lucas, o que eu faço com esse tanto de coisa? Vamos lá, um passinho por vez, tá? Ó, a gente vai fazer o que a gente chama de exportação, tá? Então a gente vai exportar esses resultados. Deixa eu só ajustar aqui. Beleza. A gente vai exportar esses dados. No PubMed, como que a gente exporta? Aqui, ó, send to. Aí você vai colocar Citation Manager. Aí muito cuidado com essa parte, tá? Não é all results on this page, é all results. Tá? Vai fazer o download aqui em cima. Não tá aparecendo para vocês, mas aqui para mim já aparece que já fez o download, tá? Na Embase, como que funciona? Tem todos esses 53 resultados. Repara bem no que eu vou fazer aqui, ó, pra você não comer barriga. Se você clicar aqui, vai selecionar só 25, você vai pegar só metade, tá? Não é isso que a gente quer. A gente quer clicar aqui, 53, ó, Export, His Format, tá? Pode ser Medley and Note, não tem problema, exportar. Ele demora um pouquinho mais, mas vai dar certo. Vamos ver se agora vai. Enquanto esse aqui está fazendo o download, a gente vai clicar aqui, fazer a mesma coisa. Select All, Export Select Citations. Pode colocar aqui Reference Manager, Include Abstract e Download. Vamos ver se a Embase deu certo. A Embase está dando um errinho aqui, isso aqui não é comum, eles devem estar fazendo alguma manutenção, mas de fato os arquivos dela já sobem para cá automaticamente, tá? Então beleza, a gente aqui tem o da Embase e tem
O do PubMed também. Perdão, a gente tem o da Cochrane e do PubMed. A Embase deu esse errinho aqui que ela está em manutenção mesmo. Mas quando vocês fizerem vai dar certo, acreditem. Isso não é muito comum de acontecer não. Aí vocês vão vir para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? O Ryan. Primeiro, o que é o Ryan? O Ryan nada mais é do que uma plataforma para você fazer a triagem dos estudos. Porque como eu mostrei para vocês, a estratégia de busca ela não é perfeita, ela faz com que vários artigos sejam incluídos que eles não deveriam ser incluídos. Então, assim, eles não respondem a sua pergunta e eles foram incluídos por, assim, acaso do destino, igual foi o meu caso. Eu não pensei em colocar o meu artigo na busca de pediátrico quando eu citei pediátrico, isso simplesmente aconteceu. E a plataforma do Ryan serve para você triar e só ficar com os artigos que realmente te interessam, fazendo esse crossover, sabe? Essa mistura de artigos das bases de dados. Então, como que a gente usa? Vocês viram aqui que eu fiz o meu login, né? Fácil de criar, crio uma contazinha usando o Google mesmo. Vem aqui no cantinho, ó, Create New Review. Ó, vamos colocar... Até tinha feito um exemplo aqui, ó. Sulfato de magnésio para pediátricos, para pacientes pediátricos. E Systematic Review, Biomedical, Create New Review. Beleza. Aí aqui ele vai pedir para eu colocar os arquivos. Aí eu vou selecionar os arquivos, aqueles mesmos arquivos que eu baixei, tá? Acho que agora não vai aparecer para vocês, mas o que eu estou fazendo é só arrastando os arquivos para cá. Ó, tá fazendo o upload aqui dos arquivos. Beleza, aí demora um pouquinho. Aqui essa parte é para você convidar alguém para fazer, porque normalmente essa triagem é feita com pelo menos 2 pessoas, tá? Assim, geralmente são 2 pessoas. Essa parte eu vou pular porque eu não quero convidar ninguém, porque isso aqui é um teste. Bom, beleza. Aí ele vai carregar todos aqueles arquivos que eu coloquei. Então, eu quero que vocês reparem o seguinte. Vou esperar carregar um pouquinho. Quero que vocês reparem o seguinte. Fez o import de 33, lembrando que o do Embase não foi, tá? Por erro da própria plataforma. Se viesse, a gente somaria esses achados aqui, ó, de mais 53. Então a gente ficaria com 86. Mas não foi o caso. Aí você vai detectar as duplicadas, por quê? Porque vários estudos vão aparecer em todas as bases. Isso daqui é uma inteligência artificial, ele mesmo vai detectar as duplicadas. Eu vou até fazer isso aqui para vocês verem, ó. Ele está fazendo a comparação. Isso aqui é muito interessante, isso aqui facilita a sua vida. Dos 33, ele achou 14 duplicadas. Então a gente vai olhar essas duplicadas, ó. Você vai clicar aqui, Start Resolving, e elas vão abrir para você. Repare, ó, ele até mostra o grau de similaridade, 96% de semelhança entre esse artigo e esse outro. Os autores são iguais, o título é igual, você pode só clicar em manter algum. Então eu quero manter o da esquerda. E aí ele já apaga o da direita para mim. E aí eu vou fazendo isso um por um desses 14 artigos. E aí no final eu só tenho a quantidade, eu vou ter a quantidade que não é duplicada, né? A quantidade certa. Então vamos lá. A gente terminou tudo, tá? A gente não terminou tudo não, na realidade, mas assim, eu vou fingir que terminou pra gente dar sequência aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai vir aqui e Start Screening. O que é o screening? O screening é simplesmente falar, esse artigo responde a minha pergunta Picot ou não? Se esse artigo responder a minha pergunta Picot, ele fica. Se ele não responder, ele sai. Então, o que é o screening, né? O screening é, se o artigo responde a minha pergunta, ele fica, se ele não responde, ele sai. Por exemplo, esse daqui é uma revisão sistemática e meta-análise. Responde a minha pergunta? Se for uma dúvida clínica, sim. Mas se eu quiser fazer uma revisão sistemática e meta-análise, não adianta eu incluir uma outra revisão sistemática e meta-análise. Eu tenho que incluir os estudos originais dela. Tá? Então, esse caso aqui vai ser excluído. E aí você vai fazendo isso para cada um, ó.
Esse daqui parece ser bom, pelo título daria, mas é uma outra revisão sistemática e meta-análise, então ela vai ser excluída. Próximo. Ó, essa daqui é a nossa, só que é em pacientes adultos, então é excluída. E assim você vai fazendo, um a um. Aqui, ó, nesse caso aqui ele vai entrar, porque é o efeito da suplementação de magnésio. Tem que ver até se essa suplementação aqui, que ele chama de suplementação, é uma infusão de sulfato de magnésio, mas eu não vou chegar nesse ponto com vocês aqui nessa aula não. Mas é no delírio de crianças no pós-operatório, de crianças para cirurgia de estrabismo, na realidade. Então, assim, se a nossa ideia for para qualquer cirurgia, estrabismo é qualquer cirurgia. Agora, se a nossa ideia for especificamente para adenotonsilectomia, por exemplo, ela não entraria, beleza? E assim você vai seguindo e vai fazer a sua seleção dos artigos que vão entrar na sua meta-análise. Lembrando que os artigos que entram podem ser tanto prospectivo, tipo um RCT, quanto retrospectivo, como uma coorte, por exemplo. Ele só tem que ter os dados do paciente, beleza? Então, vamos chegar lá na última parte, como que a gente tem uma ideia de revisão sistemática e meta-análise, uma ideia viável de revisão sistemática e meta-análise. Então, eu vou passar para vocês o meu jeito, o jeito que eu mais faço, e o jeito que hoje em dia eu tenho mais ideias para poder fazer os trabalhos que a gente faz. E qual que é esse jeito? Vamos lá. Lembra que eu comentei com vocês que ensaio clínico randomizado é uma coisa cara? E se tem uma coisa que as pessoas não brincam é com dinheiro. Então, se eu faço um ensaio clínico randomizado, é porque realmente tem uma dúvida ali, tem uma dúvida diagnóstica, tem uma dúvida terapêutica, tem alguma dúvida, alguma coisa ali não encaixa certo. E eu, com a minha pesquisa, estou gastando muito dinheiro para tentar descobrir a razão disso. Então, eu já sei que se tem ensaio clínico randomizado recente, é porque esse tema é o que a gente chama de hot topic, que é um tema quente, tem muita gente falando sobre ele. E é um tema que tem dúvida, porque senão o dinheiro não libera, tá? Então, como que eu faço as pesquisas no PubMed? Vamos ver se vocês têm uma noção. Olha só, um tema que, lembrando, né, eu estou fazendo esse curso especificamente, não somente, né, mas muito focado para o pessoal da plástica. E o nosso projeto de extensão é muito focado em queimaduras, para quem não conhece. Então, assim, uma forma, vamos supor que eu tenho interesse em queimaduras, realmente tenho, mas assim, vamos supor que eu quero achar ideias sobre queimaduras. Então eu vou colocar o primeiro descritor, burns, and eu posso colocar só assim, ó, random, e truncar o random, colocar um asterisco, é uma boa forma para falar aqui para vocês de truncamento. Quando eu coloco esse asterisco, ele vai pesquisar a palavra random, vai procurar randomized com Z, randomized com S, RCT, vai procurar todas as variantes disso, tá? Então, aqui eu só estou falando com o PubMed o seguinte: eu quero qualquer artigo que tenha no título ou no texto falando sobre queimaduras e randômico, alguma coisa randômica. Vamos ver quantos resultados isso traz pra gente. 11.230 resultados. Então, assim, tem muita coisa aqui para falar sobre, né? Aí você que não é bobo nem nada, você já vai vir aqui, ó, 2025. Quantos artigos falaram sobre isso? Ó, olha a quantidade, 283, ainda é muito artigo. E aí você vai dando uma olhada e vendo o que te agrada, ó. Antibiótico terapia guiada por biomarcadores na duração hospitalar de pacientes com sepse suspeita. Não parece muito o cenário de queimaduras. Aqui transfusão em pacientes, não parece muito. Endovascular, tá vendo? É porque em algum momento alguém falou de burns aqui e aí pegou, ó. Então, aqui é para cirurgia de joelho, beleza. Aí aqui eu vou mudar um pouquinho mais, ó. Vamos colocar burned, no sentido de queimados. Vamos ver se acontece alguma coisa. Se talvez melhore um pouquinho mais. Aqui eu coloquei 24 sem querer, né? Tá 25. É mais ou menos a mesma coisa. Ainda assim tá com muita muita coisa que não tem necessariamente a ver. Então a gente pode colocar, por exemplo, uma outra coisa que é o laser. Vamos supor
que a gente queira ver o efeito do laser aqui, ó. Beleza. Em 2025 tiveram 18 estudos já publicados falando sobre isso. Esse aqui é uma revisão sistemática, isso aqui é uma revisão sistemática. Esse daqui é um trial. Vamos olhar esse aqui, ó. Esse é Labs, que é o Early Laser for Burn Scars. Então, para tratamento de cicatriz hipertrófica. Aí ele viu um tipo de laser, que é esse Pulsed Dye Laser, e o tratamento padrão versus só o tratamento padrão para o tratamento de cicatriz hipertrófica. Isso daqui é uma coisa interessante. Vamos supor aqui, tá? Vamos supor que você se interessou por esse tema e você quer olhar um pouco mais a fundo. Você vai pegar esse artigo, você vai ler o artigo aqui, ó, na íntegra. Você vai abrir ele, vamos ver se vai. Aí você vai ver o artigo, você vai ver as referências do artigo. Ó. Aí você clica aqui em View PDF. Acho que não vai aparecer aqui, que já fez o download. Enfim, mas aí você vai clicar, vai baixar o arquivo, você vai ler o arquivo, vai ver as referências do PDF e tudo mais. E isso vai te dar acesso, inclusive, a novas referências, que dentro do próprio paper ele cita vários outros, né? Então é bom até para você ver se tem ensaios clínicos suficientes. Lembrando que não necessariamente precisa ser só de ensaio clínico randomizado, tá? Mas existe uma regra para você fazer uma revisão sistemática e meta-análise, tá? E eu quero que vocês gravem bem essa regra. Primeira regra, tem que ter no mínimo 3 estudos. Lucas, você falou 3 ensaios clínicos randomizados? Não, lembrando que dá para fazer meta-análise que não tenha só ensaios clínicos randomizados, que tenham outros tipos de estudo, inclusive retrospectivos. Mas idealmente se faz mais com ensaios clínicos randomizados, tá? Então tem que ter no mínimo 3 ensaios clínicos randomizados já publicados sobre o tema, que você vai fazer sua meta-análise sobre. E preferencialmente que não tenha meta-análise prévia explorando o mesmo assunto que você está querendo descobrir. Então, assim, é escrito em pedra isso? Não é escrito em pedra. Eu mesmo já publiquei meta-análise que tinha meta-análise prévia antes. Só que o que eu fiz? Eu, às vezes, avaliei um outcome avaliei um desfecho, né? Perdão. Avaliei um desfecho que a meta prévia não avaliou. Eu adicionei mais estudos, pelo menos 30, 40% mais pacientes, né, do que a meta-análise anterior. Eu tive outra abordagem na escrita, eu fiz uma análise de sensibilidade diferente, porque a revista ela vai mandar você, inclusive, citar a meta-análise prévia. Então você tem que falar o porquê que a sua é melhor do que a dele, ou porquê que a sua responde perguntas que a dele não respondeu. Entendeu? Então, basicamente, é assim que eu tenho ideias. Eu coloco aqui o tema que eu tenho interesse. Hoje em dia eu trabalho mais na anestesia, então eu geralmente coloco, literalmente, eu só coloco anesthesia and random trucado e eu vou vendo os artigos. Vou vendo o que me interessa. Aí vamos supor que eu achei um teminha que me interessou, tipo igual foi esse caso do laser. Qual que é o próximo passo? Aí eu vou usar, por exemplo, ELABS, Early Laser for Burn Scars. Vamos inclusive fazer aqui agora, que eu acho que pode ser até bom para vocês terem uma noção. Ó, vamos tentar ver se a gente acha mais estudos sobre isso. Olha só, 24 resultados. Tem esse aqui de 2022, que parece ser... esse aqui é uma versão daquele outro estudo, isso aqui é eles publicando tipo um protocolo. Aqui, ó, já tem uma revisão sistemática e meta-análise sobre esse tema, ó, tá vendo? O efeito do early laser, do tratamento do early laser para minimização de cicatrizes só que cirúrgicas, não de queimaduras. Então, provavelmente aqui nesse ponto, talvez valha realmente a pena você fazer uma meta-análise sobre esse tema de e na queimadura, como é que fica? Né? De novo, outra meta-análise, só que sobre cicatrizes cirúrgicas. Ali, pós-silicone. Esse é o nosso, né, que a gente achou. Ó, aqui outro ensaio, outro estudo. Não falou que se é um ensaio clínico randomizado, teria que abrir para olhar, mas aqui ele analisou o de CO2 e esse Pulse Dye juntos e separados no tratamento de cicatriz hipertrófica de queimados. Então, assim, é assim que a gente olha. Eu acho que deu para ter uma ideia do que eu quis trazer aqui para vocês de conhecimento e tudo mais. Eu sei que é denso,
Eu não venho aqui, igual eu falei na primeira aula, eu não sou a pessoa mais indicada para deixar vocês experts, até porque eu não sou um expert no assunto, mas eu espero de coração que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho mais sobre como que a ideia é criada, como que a gente faz uma busca, como que a gente faz a triagem. Eu não vou me estender muito nesse assunto aqui, porque eu acho que realmente vocês aprendem mais, eu aprendi mais, quando faz as próprias ideias. Então, assim, as questões mais de como fazer estatística, como que baixa o software de estatística, como é que faz a coleta de dados e tudo mais, isso é coisa que eu vou guiar cada um de vocês pessoalmente mesmo, através do grupo. Então, vamos supor que você olhou essa mesma ideia que eu tive aqui e você falou, pô, Lucas, é viável, vamos fazer? Aí, a partir disso, a gente vai sentar, vai fazer a coleta de dados, coisa simples, rápida, que eu vou ensinar vocês no grupo mesmo de WhatsApp, tá? E a gente vai trocando experiências lá dentro mesmo. Mas eu acho que quando você tem a sua própria ideia, isso fica muito mais fácil de entender e de desenvolver. Tá joia? Tira um tempo, faz do seu subtema de interesse, preferencialmente na plástica, tá? Os meninos da plástica aí. Mas se achar de outros também, não vejo impeditivo de fazer de outra especialidade, não. Por fim, para terminar esse nosso mini curso aqui, eu tenho algumas coisas para falar, especialmente para agradecer. Acho que o principal expoente que fez eu tentar fazer esse cursinho aqui, que é o Dr. Anderson Cardoso, né? Eu aprendi através do curso dele, que foi um intensivo de metas, e eu recomendo profundamente para qualquer um que tenha um interesse um pouquinho maior de aprofundar bastante no conhecimento, porque lá você vai sair sabendo, assim, você vai fazer os exercícios e tudo mais. Não é só esse apanhado geral que eu dei aqui para vocês. E além disso, você tem uma comunidade 100% engajada, um pessoal que quer fazer acontecer, você faz contatos incríveis. Então, assim, através desse vídeo aqui, eu não estou ganhando nada por isso, mas eu tô tendo um sentimento de gratidão enorme por tudo que eu aprendi, por tudo que o Anderson ensinou e pela didática incrível do Dr. Anderson. Ele é realmente um profissional extremamente fora da curva, um professor estrelar, assim, professor incrível. Recomendo demais, vou colocar o link deles na descrição aqui, tá? Do intensivo de metas, para quem tem interesse em participar das próximas turmas dele. E é isso, assim, acho que eu tenho muita gente para agradecer também, vários mentores que me ajudaram nesse caminho, Henrique Graf Provinciato, né? O próprio Rafael Arski, várias pessoas que até se eu citar aqui é um pouco de covardia, que me ajudaram bastante. Mas é isso, eu me coloco à disposição para poder ajudar vocês no que eu puder. Tá bom? Vai ser um prazer publicar bastante coisa com vocês.